Oi, gente! Nós vamos finalizar o nosso conteúdo falando sobre neocolonialismo ou imperialismo durante o século XIX. É um assunto muito importante, geralmente é cobrado sim no Enem, é um assunto que contextualiza um período histórico de grande relevância, porque vai anteceder a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, a Primeira Guerra Mundial tem como causa o imperialismo, e junto com o imperialismo nós vamos ver outras questões que movimentavam a Europa, a questão da industrialização, a questão da competição entre as nações industrializadas da Europa, mercados consumidores e o monopólio capitalista que surgia nesse período. Então são questões que nós vamos tratar nesse vídeo e fazermos a diferença entre o neocolonialismo do século XIX e o colonialismo que aconteceu durante o século XV e XVI, das quais participaram nações europeias como Portugal e Espanha. E nós lembramos dessa história, mas é preciso que a gente faça essa comparação para que vocês entendam a grande diferença. Neocolonialismo, que termo é esse? Por que dizer que é um novo colonialismo? Porque na verdade não existe expressão mais adequada do que essa. O que aconteceu durante o século XX foi uma nova forma de colonizar, foi um novo colonialismo, diferente do que aconteceu no século XVI, mas a tentativa era a mesma, de colonizar essa região, de explorar essas outras regiões. Então, as principais diferenças que nós vamos tratar são diferenças que marcam apenas a questão do tempo. O momento era outro. A Europa vivia um processo de industrialização muito acelerado. Então, esses países industrializados, eles concorriam entre si, eles precisavam buscar mercados consumidores e aí visavam atingir esses continentes que, para esses países industrializados, eram continentes que precisavam ser civilizados, que a civilização ainda não havia chegado lá. E aí nós temos vítima desse neocolonialismo, desse imperialismo, principalmente a Ásia e a África, tá? Então vamos traçar algumas diferenças além do contexto temporal, um no século XVI e o outro no século XIX. Nós temos aí também como diferença o agente colonizador, que durante o século XVI foram os estados absolutistas da Europa, principalmente Portugal e Espanha. No século XIX nós temos a burguesia industrial. Nós temos uma política econômica que também é diferente. No século XVI, o que vigorava na Europa era a política mercantilista. No século XIX, já o capitalismo, o liberalismo. As potências eram os estados absolutistas, como eu falei e citei, Portugal e Espanha, porque iniciaram, foram os pioneiros nas grandes navegações. No século XIX, os países que concorriam com a questão da industrialização, que concorriam na venda de produtos industrializados. E aí nós temos a Inglaterra, que é o grande carro-chefe desses países, França, Holanda, Bélgica, Alemanha, Itália, Estados Unidos e Japão. Então é preciso que vocês atentem bem para isso, porque quando a gente fala do imperialismo do século XIX, alguns livros até trazem uma expressão que é incorreta, o imperialismo europeu do século XIX. Porque os grandes países da Europa industrializados foram os protagonistas desse imperialismo, mas nós não podemos deixar de lembrar dos Estados Unidos, que também fizeram parte desse período de imperialismo e participaram disso, e também do Japão. Os objetivos também eram diversos. No século XVI, o objetivo era a comercialização de especiarias, a busca de metais preciosos. No século XIX, nós temos a busca por mão de obra barata, a busca por matéria-prima, que já estava se acabando na Europa, a matéria-prima que é o grande recurso da industrialização. Então eles buscavam matéria-prima e buscavam principalmente mercados consumidores desses produtos industrializados. Dois momentos vão marcar o advento do imperialismo, que é a Belle Époque, que acontece de 1870, final do século XIX, até 1914, quando tem início a Primeira Guerra Mundial e também a Conferência de Berlim. É preciso que vocês contextualizem esse momento histórico.
Vamos falar de Belle Époque. Belle Époque é conhecida, é uma expressão que dá nome ao momento, ao advento, à euforia vivenciada na Europa nesse período, de se consumir tudo aquilo que a industrialização podia oferecer, que era considerado muito moderno para a época. Então, nós estamos falando aí do telefone, do automóvel, das linhas de trem, da câmera fotográfica. Então, muito do que diz respeito à modernidade para a época. E principalmente na França. Essa expressão é uma expressão francesa. Na França, a elite francesa era favorecida com isso, com essa modernidade e mostrava isso para o mundo, né? Talvez nesse período o grande desenho da Europa, aquilo que se mostrava, a grande referência era a França. Nesse período também, além de tudo isso que eu falei, eles começaram a produzir muitos armamentos que serão usados aí na Primeira Guerra Mundial. Então, há um desenvolvimento muito grande, há uma produção muito grande. E a Belle Époque representa exatamente isso, expressada pela França, que traz essa elite industrial, vivenciando isso e mostrando isso para o mundo. Então, França, Inglaterra e outros países da Europa, na verdade, queriam esse status de país industrializado, de país que tudo pode, de país que vive a modernidade provocada por essa industrialização, por esse enriquecimento e essa modernidade, e querendo competir cada vez mais com os demais países. A Conferência de Berlim, em 1885, é um momento que precede, que na verdade determina o imperialismo do século XIX, porque aconteceu uma reunião na Alemanha, na cidade de Berlim, em que os líderes desses países capitalistas, industrializados, eles se reúnem e eles dividem a África entre si. Basicamente, na prática, eles abriram o mapa da África em uma mesa redonda e eles dividiram essas possessões entre si, sem perguntar a ninguém, sem se preocupar com as populações que ali viviam. A única preocupação era dominar essas regiões, a busca de mercados consumidores, busca de mão de obra barata, de matéria-prima, enfim, explorar o que essas regiões podiam oferecer em relação a recursos naturais e em relação também a recursos humanos. E se aproveitar, na verdade, do que existia, da condição existente na África, que era essas rivalidades de etnia. Não era uma população exatamente unida, não era uma nação unida, era uma nação que era muito diversificada em relação a línguas, etnias, culturas. E isso favorecia essa intenção desses países industrializados, porque não era um povo exatamente unido, que podiam revidar, que podiam se incomodar com essa exploração e não se deixar ser explorado. Não, porque eles estavam muito divididos. A Conferência de Berlim, ela acontece por iniciativa do chanceler alemão, que é Otto von Bismarck, e ele reúne essas lideranças desses países para que houvesse essa organização, né? Quem fica com o quê? E existia uma preocupação com os rios dessas regiões, porque eles queriam principalmente dominar regiões próximas a rios. E isso não vai ser completamente definido, porque vai existir a interferência da Inglaterra, porque Inglaterra e França, eles terão maiores possessões dentro do território africano. Então, vai haver alguma mudança, mas a iniciativa é pelo chanceler alemão. Uma curiosidade que vocês precisam saber é que a Alemanha, ela demora a se unificar, mas ela é muito rápida no processo de industrialização. A gente vai ver que essa questão vai ser muito acentuada na Primeira Guerra Mundial. Isso vai ser muito ressaltado, porque a Alemanha, juntamente com a Itália, eles demoram no processo de unificação, mas eles passam por um processo até rápido de industrialização. E quando a Inglaterra percebe, está a Alemanha concorrendo com produtos também industrializados, e isso vai gerar, de certa forma, uma inimizade entre as duas potências. Vamos
definir e entender direitinho o termo neocolonialismo. E para isso a gente precisa entender o significado de cada termo, a começar por imperialismo. O que é imperialismo? O que é uma política imperialista? O imperialismo faz referência a uma política de domínio territorial, cultural e econômico. O colonialismo ele é uma expressão que está diretamente ligada ao que aconteceu no século XVI, a exemplo de Portugal e Espanha, que colonizaram a América, regiões da América. No caso, Portugal colonizou o Brasil, Espanha colonizou os países da América Latina. Esse é o colonialismo, que é o colonialismo que vai denominar o imperialismo que aconteceu nesse período. E no século XIX? Por que chamar o que acontece no século XIX de neocolonialismo? Porque é um novo colonialismo, é uma nova forma de colonizar, atendendo às necessidades do período do século XIX, que eram outras. E embora as motivações também fossem distintas, mas basicamente eram os mesmos anseios. Era sempre pautada em uma política de favorecimento, de exploração e de preconceito, de subestimar os países e as populações que não estavam alinhados ao padrão dos países europeus. O porquê disso? Qual a principal causa? Qual a principal motivação? Qual a justificativa que os países no século XIX deram para empreender esse neocolonialismo? Então, as justificativas, elas se baseavam na busca de metais preciosos, não de metais preciosos, mas de matéria-prima, o petróleo, fontes de energia, eles buscavam nessas outras regiões, e a África principalmente era muito rica em matérias-primas, busca de mercados consumidores. Imagine a Europa do século XIX, esses grandes países já industrializados, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica, para quem vender esses produtos, se esses outros países já estavam industrializados? Então, eles queriam monopolizar, eles queriam atrás de mercados consumidores, para quem eles pudessem vender em grandes quantidades esses produtos industrializados em uma região em que não era industrializado, em uma região que tivesse muita necessidade desses produtos. E a mão de obra barata, lá eles fundariam essas indústrias e eles teriam mão de obra barata local. Então, o salário dessas pessoas era um salário irrisório, era um salário muito baixo, eles podiam se aproveitar dessa mão de obra em grande quantidade. E a gente não pode deixar de falar que se repete novamente questões como a aculturação, como intolerância religiosa. Os países que participaram do imperialismo no século XIX, eles não estavam, por exemplo, preocupados em se adaptar à língua local. Não. Os africanos, os asiáticos, eles tinham que aprender a falar o inglês, o francês. Então, eram eles que tinham que se adaptar. Existia uma intolerância muito grande. Existia uma arrogância muito grande. Quando a gente fala sobre arrogância, é porque existia uma arrogância muito impregnada no imperialismo do século XIX. Inclusive, existiam teorias que legitimavam esse pensamento arrogante, que é o caso do darwinismo social. Mas eu vou fazer uma observação antes de falar do darwinismo social. O darwinismo social, a teoria do branqueamento, a eugenia, que vai ser tão usada no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial pelo nazismo, são princípios extremamente racistas, tá bom? Inclusive, vocês podem até ouvir ainda falar sobre isso hoje, discursos que tragam como pauta essas questões e que minimizem os malefícios que esses princípios trouxeram ao longo do tempo, ao longo da história, mas elas não só são racistas, como elas são criminosas, são princípios completamente criminosos. Então, o darwinismo social ele foi criado na Inglaterra pelo inglês, essa expressão foi criada pelo inglês filósofo Herbert Spencer. E ele se pautou no princípio lá do darwinismo, de Charles Darwin, quando ele cria ali a evolução das espécies, quando ele faz um estudo
e traz esse estudo detalhado sobre a evolução das espécies, estudo detalhado e científico, que na verdade muda tudo o que se pensava. Existe um princípio muito religioso para determinar não o surgimento do homem, mas a criação do homem, que era um princípio extremamente cristão. E esse estudo de Charles Darwin traz essa evolução das espécies, que na prática, de uma maneira simplificada, as espécies que no ambiente da natureza conseguem sobreviver são as que conseguem se adaptar, são as que conseguem se modificar e passar por mudanças climáticas, enfim. E as outras espécies que não conseguem, elas vão ficando para trás, elas vão entrando em extinção. E Herbert Spencer, ele se apropria desse termo de evolução, desse estudo que tem como base a evolução e que fala de uma certa forma que os mais fortes sobrevivem e os mais fracos ficam para trás, e se apropria e coloca no sentido social. Por isso que nós definimos isso como darwinismo social. Não nós definimos, ele cria o termo darwinismo social para explicar que existem povos que são superiores a outros povos. E no caso ele se refere aos europeus. Existe uma elevação da história eurocêntrica muito grande aqui. Porque os europeus, na verdade, eles eram os superiores, eles eram os civilizados e eles eram os dominadores. E, portanto, o imperialismo, o neocolonialismo, ele seria justificado por isso, porque era um processo natural. Povos que tinham essa condição de dominar, que eram superiores, eles estavam fazendo, na verdade, o que era esse processo natural, que inclusive era uma forma de ajudar, de levar a civilização para esses povos primitivos. Diversas foram as consequências do imperialismo no século XIX, que pôde ser amplamente sentido durante o século XX, sobretudo com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem também como causa esse imperialismo. Mas as disputas territoriais, o desenvolvimento de países que cada vez mais se acentuaram no capitalismo monopolista, a rivalidade de povos, principalmente na África, eles incentivavam muito essa rivalidade entre etnias, a desestruturação de sistemas produtivos locais, a fome, a desintegração, esse processo de exploração que é desenvolvido em países da Ásia, principalmente da África, essa intolerância, essa arrogância, esse conceito que a gente dá de aculturação, de não respeitar, mesmo em se tratando do século XIX, mas não respeitar a cultura do outro, a língua do outro, a política do outro. Então, tudo. E países que passaram a falar outra língua por conta desse contato. Tanto no século XVI, e a gente sabe disso, os portugueses, na verdade, lá no século XV chegaram já em regiões africanas, e depois, no século XIX, todos esses países que dividiram a África entre eles e começaram a explorar as riquezas naturais desse território e a mão de obra. Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. É muito importante que vocês tenham em mente essa questão do darwinismo social, o que precede o imperialismo do século XIX, a questão da Belle Époque, entre outros assuntos que eu mencionei aqui. Estudem e fiquem com Deus.